Você sabe quem é Jesus? Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Hoje é um domingo muito especial. Não só porque a gente começa uma nova série de mensagens, mas porque, curiosamente, essa série de mensagens sobre quem Jesus é, começa num dos domingos mais oportunos para isso começar. No calendário cristão, hoje a gente celebra um domingo diferente. Você sabe qual é? É o domingo de Ramos. E o domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É muito oportuno a gente pensar nessa história, e eu queria relembrar ela com vocês rapidamente, porque tem tudo a ver com a nossa conversa nessa série de mensagens. E eu queria que você fizesse um exercício imaginativo. Que você está lá, na Judéia, no 1º século, e a festa da Páscoa está se aproximando, e uma multidão de pessoas está indo para essa cidade chamada Jerusalém, para lá celebrar a Páscoa. Nos relatos sobre essa história, você vai ler que algumas pessoas que estavam indo lá celebrar a Páscoa, estavam indo por pura curiosidade do fato que Jesus estaria lá também. As pessoas queriam ver Jesus e sabiam que ele ia estar lá, então elas iam lá celebrar a Páscoa em Jerusalém também. E é nesse cenário que você tem essa história de uma cidade repleta de pessoas, uma multidão que toma conta de Jerusalém, e de repente lá vem Jesus, entrando na cidade, em cima de um jumento. Agora para pensar nas pessoas que estavam lá, naquela cidade. Talvez algumas pessoas foram de curiosas porque nunca tinham visto Jesus, apesar de ele ter se tornado famoso nesse ponto da história. Talvez algumas pessoas estiveram lá porque já tinham se encontrado com Jesus em outro momento e queriam ver ele de novo. Talvez algumas das pessoas que estavam lá em Jerusalém eram pessoas que já tinham ouvido Jesus ensinar. Quem sabe até estavam no Sermão do Monte. Talvez algumas das pessoas tinham visto Jesus fazer algum milagre. Talvez algumas das pessoas foram o alvo do milagre de Jesus. Foram curadas. Foram encontradas. Talvez o cego Bartimeu estava lá. A gente não sabe. E eu estou aqui propondo para você um exercício imaginativo. De que todo tipo de gente estava em Jerusalém. O ponto é, cada pessoa naquela cidade tinha uma percepção diferente de quem Jesus era. Aqueles que estavam lá, olhando Jesus entrar, sabiam que Jesus não era qualquer coisa. E não é à toa que aquela multidão começa a cantar em coro, dizer Hosana. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Começam a adorar Jesus e eles estendem suas túnicas e eles estendem ramos de palmeiras, para que Jesus passe por cima. Agora, cada pessoa naquela cidade tinha uma concepção diferente a respeito de quem Jesus era. Era um Jesus feito com recortes. O Jesus que ensinou lá em tal lugar. O Jesus que curou fulano. O Jesus que fala contra os fariseus e mestres da lei. É esse Jesus que o pessoal está adorando. A gente vai conversando, vai tentando entender quem Jesus é a partir do testemunho uns dos outros. Existia uma expectativa que tomava conta daquele povo, que era que Jesus, enfim, chegasse
e restaurasse Israel. Israel estava sob o domínio do Império Romano e eles tinham essa expectativa que o Messias ia chegar, ia acabar com todo mundo, ia tomar o povo de Israel de volta para si e o reino ia resolver todos os problemas. E Jesus chega num jumentinho e eles gritam Hosana, cada um com o seu pedaço de Jesus. Agora, meus amigos, uma semana depois dessa multidão ter adorado a Jesus, ela estava de novo reunida. Novamente a multidão está lá, cada um com a sua percepção de Jesus, mas parece que dessa vez é uma percepção frustrada. Afinal de contas, o Jesus que eles gritavam Hosana no começo da semana, agora era o Jesus dispensável, que não serve para nada. O que a gente faz com ele? Qual que era o coro da vez? Crucifica. Crucifica. Pode jogar fora. Eu não preciso desse Jesus. Queridos, se nós estivéssemos lá, com os nossos fragmentos das nossas concepções a respeito de quem Jesus é, talvez a gente fosse parte do povo que grita Hosana. Afinal de contas, tem muita coisa boa naquilo que a gente compreende a respeito de Jesus. Mas às vezes o nosso Jesus formado na nossa cabeça é feito com peças tão frágeis que a gente joga ele fora e vai fazer o que bem entende da nossa vida. Se a gente estivesse lá, a gente estaria no coro do Hosana, mas a gente talvez estaria lá na frente de Pilatos, no gargarejo. Sabe o gargarejo? Ali, gritando crucifica, com a mesma força que aquele povo gritou, a ponto de que nosso cuspe ia parar na pele de Jesus. Porque o Jesus que a gente tem dentro do nosso coração e da nossa mente é um Jesus frágil, que dá para jogar fora. Eu e você, nós vivemos hoje em 2025 em um tempo de sincretismo. Você já ouviu essa palavra? Sincretismo é quando você vai fundindo diversas ideologias e diversas crenças diferentes para que você forme a sua própria espiritualidade. Talvez você tenha um parente, um conhecido que diz assim, eu gosto muito de Jesus. E eu acho que o que ele fala tem muito a ver com a importância de a gente estar ali purificando o nosso karma e vivendo dessa maneira correta, para poder experimentar a mesma paz que eu consigo experimentar quando eu estou fumando um baseado de maconha. Eu não sei, as pessoas vão juntando pedaços e fazendo dessa a sua espiritualidade, a sua experiência transcendental. E talvez você não esteja tão extremo como isso que eu mencionei aqui, mas o nosso tempo sincrético nos molda para que o Jesus que tenha na nossa cabeça seja um Jesus composto de várias partes diferentes. E talvez não se pareça com o Jesus real. Sabe o que nossos tempos dizem a respeito de Jesus? Veja só se você já ouviu algumas dessas expressões. Jesus é um grande mestre espiritual. Ele é um revolucionário social. É um pacifista radical. É interessante, né, ser pacifista e radical ao mesmo tempo. É um pacifista radical, filósofo moral. É um místico judeu. É um curandeiro popular. É um rebelde contra o sistema. O símbolo de compaixão universal. Uma figura inspiradora para a arte e literatura. Afinal de contas, tem tanta coisa feita na arte e escrita na literatura a respeito desse Jesus. Jesus é um mártir político, é um guia ético para o mundo, é um exemplo de humanidade. Você talvez já tenha ouvido falar, e talvez você esteja aqui hoje, talvez você seja alguém que está pela primeira vez dentro de uma comunidade cristã, e está tentando entender um pouco mais do que é Jesus, quem ele é. Você veio no domingo certo para isso. Mas talvez você já seja um cristão que tem caminhado junto com a igreja há 2, 5, 10, 20, 30 anos. E essas frases aqui, elas não fazem sentido para você. Você olha e diz assim, eu sei que Jesus não é isso. Eu sei que Jesus não é isso. Então, para que a gente possa se inserir nesse ambiente, eu também quis trazer aqui a versão gospel.
tá? A versão gospel dos recordes de Jesus. Jesus é meu melhor amigo. Jesus é o salvador da minha alma. É o médico dos médicos. Jesus é o que nunca falha. Jesus é o leão da tribo de Judá. É o libertador dos cativos. O que abre portas. É amor incondicional. Jesus não é religião. É relacionamento. Jesus transforma vidas. Eu duvido que você discorde dessas frases. E é importante você perceber que elas não estão erradas. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala que Jesus é Salvador. Jesus fala que Ele é amigo. Ele diz, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, isso daqui pode não estar errado, mas quando você se apega a conceitos e a recortes, e você faz disso aquilo que você conhece de Jesus, você reduz Jesus a um pedaço frágil que pode ser jogado fora quando você bem entende. Por que a gente está aqui hoje, gente? Porque a gente precisa conhecer um pouco mais de quem Jesus é, independente se você tem 30 anos de caminhada de fé, ou se você está aqui pela primeira vez. Porque algo te trouxe aqui hoje. E é a primeira vez que você ouve falar de Jesus. Nesse cenário de um mundo sincrético, existem perigos, dois grandes perigos. Existem vários perigos, mas dois que eu quero salientar aqui. A respeito de você conhecer um Jesus que não é o Jesus real. O primeiro deles, eu vou tomar aqui emprestado duas frases de teólogos para tentar explicar esses perigos. Ou esses dois perigos que a gente precisa perceber nesse momento. O primeiro perigo é apresentado pelo teólogo holandês Herman Bavinck, e ele diz o seguinte: conhecer a Cristo é conhecer a verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Errar em Cristo é errar em tudo. Errar em Cristo é errar em tudo. O primeiro perigo é que se você não conhece o Cristo real e você vive só com recortes de quem Ele é, você tem uma grande possibilidade de errar em Cristo, e aí você errou em tudo nessa vida. Tudo o quê? Tudo os relacionamentos, tudo o trabalho, tudo as irmãs, tudo! Tudo, você errou em tudo na vida, se você não entender quem é Cristo. Isso afeta diretamente a você, porque talvez você já sentiu como se você estivesse errando na vida. Talvez você já sentiu como se as peças não se encaixassem. Sabe o que falta para a gente, para mim e para você, quando a gente olha que as coisas às vezes não estão dando tão certo? Falta não a gente acertar, falta a gente conhecer Jesus. É isso que falta. Em segundo lugar, o segundo perigo, aqui essa frase é de John Stott, e ele diz assim: a imagem de Jesus que aceitamos molda o tipo de discípulos que nós tornamos. Uma imagem falsa gera uma fé falsa. Uma imagem falsa de Jesus, uma compreensão errada de Jesus, gera uma fé falsa. E aí a gente apresenta um Jesus falso para outras pessoas. Se você tem uma imagem correta de Jesus, você vai representá-lo corretamente, mesmo que não inteiramente, para esse mundo. Mas se você tem uma visão fragmentada de quem Jesus é, você corre o sério risco de envergonhar Jesus. Então, olha só, esses tempos atrás eu ouvi um rapaz novo dizer o seguinte, que ele diz assim, eu vou ler para você a frase para eu não errar. Ele diz assim: eu vi na televisão o técnico de um time, aqui eu tirei o time fora, tá? Para não trazer problemas para ninguém. Eu vi na televisão o técnico do time dizendo que Deus os ajudou a melhorar o saldo de gols e graças a Deus eles estão enfim livres do rebaixamento.
Então eu acho que eu não estou totalmente errado em ter raiva desse Deus que não me atendeu quando pedi que curasse a minha mãe. Que Jesus que eu e você temos apresentado para esse mundo? Essa série de mensagens, meus queridos, é uma proposta de a gente mergulhar fundo e entender quem Jesus é, em descobrir quem Jesus é, em talvez redescobrir quem Jesus verdadeiramente é. E talvez você, assim como eu, a gente chega aqui nesse momento com o coração dizendo assim, pô, mas eu já conheço Jesus. E talvez você vá chegar aqui hoje e algumas coisas das quais a gente vai falar, você vai olhar e vai dizer, ah, mas isso é tão básico. Sobre Jesus, isso eu já sei. Querido e querida, não deixe o fato de que algo essencial sobre Jesus, que talvez você já tenha ouvido falar, bloqueie hoje a sua percepção do Jesus real, que quer se revelar para você hoje de manhã. Não deixe que o conceito que você já entendeu, você chegue aqui e diga, ah, não, isso daqui eu já aprendi, eu vou jogar fora, agora eu vou ficar na minha rede social aqui. Não faça isso. Não faça isso. Use o dia de hoje e o ponto de partida de agora para uma redescoberta de quem Jesus é na sua vida. E para começar, hoje a gente quer se desfazer de 2 conceitos a respeito de Jesus. Jesus não é mestre e Jesus não é exemplo. Já ouviu essa expressão de que Jesus é um bom mestre? De que Jesus é um bom exemplo? Jesus não é mestre nem exemplo. E agora que você pegou isso e você amassou esse papel, de que Jesus é um mestre e um exemplo, eu quero dizer também que isso daqui não está totalmente errado. Jesus foi um mestre. Ele era chamado de mestre pelos seus discípulos, lá no primeiro século. Jesus, de fato, ele nos ensina a viver, ele é um exemplo de vida. Mas isso daqui não pode ser a sua compreensão de Jesus, porque ele foi muito mais do que isso. E é em cima disso que a gente quer bater hoje, aqui. A gente vai caminhar ao longo dessa série pelo texto que um discípulo de Jesus escreveu, uma biografia de Jesus. Essa biografia é a biografia que João escreveu a respeito dele. Mas antes de a gente entrar nesse texto bíblico e antes de a gente se debruçar, eu queria que a gente tirasse um tempo para conscientemente se submeter e orar e pedir a Deus que aquilo que a gente veja hoje aqui não seja aquilo que a gente quer entender. Eu preciso pedir nesse momento que Deus não permita que eu fale aqui a minha percepção de Jesus, porque a minha percepção de Jesus, assim como a sua, ela é afetada por um mundo sincrético. Vamos orar? Deus, a gente está aqui de uma maneira muito sincera, Senhor. A gente não quer errar na vida e a gente não quer ter uma fé incompleta que mostra um Jesus distorcido para outros. Por favor, Jesus, olha para o nosso coração. Arranca de dentro da gente as concepções, nesse momento, Pai, que a gente tem que não pertencem àquilo que Jesus é. Por favor, Senhor, não permite com que eu fale nada aqui, Senhor, que não te revele plenamente, ou que faça com que os meus irmãos entendam um Jesus menor do que Ele é. Por favor, Senhor, não permite com que a mensagem que sai da minha boca chegue nos ouvidos dos irmãos de uma maneira que eles entendam errado também. Pai, a gente precisa desesperadoramente do Teu Santo Espírito, nesse lugar, nesse momento, para que a gente entenda quem Jesus é. Vem nos guiar, Senhor, no nosso pensamento, na nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá no começo
dessa biografia que João escreve, ele apresenta Jesus. E eu quero ler esse trecho bíblico junto com você. Ele é o trecho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Se você quiser, acompanhe na tela. Se você quiser, acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. E diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Eu queria que você entendesse um pouquinho de por que João está escrevendo essa biografia, ou no linguajar crentez, esse evangelho. João está escrevendo isso porque, na época, existia um crescimento frenético do pensamento filosófico grego que estava tomando conta do mundo. Havia muitos judeus que nunca tinham se encontrado com Jesus, mas agora eles estavam se convertendo e descobrindo que Jesus esteve no mundo, e os discípulos viram ele e encostaram nele e estão contando aquilo que ele fez. E o mundo está uma bagunça, pessoas perdidas. O judeu, que até então acreditava que o plano de Deus não estava dando certo, ou que o plano de Deus até tinha sido interrompido, agora o judeu estava entendendo isso diferente. A filosofia grega estava trazendo uma nova maneira de pensar para as pessoas, uma racionalidade para que as pessoas entendessem a vida e o motivo da existência. E João escreve nesse contexto, e ele está apresentando o personagem principal dessa história. Mas você já viu, já percebeu que ele não falou o nome do personagem? Ele não diz, esse daqui é a história de Jesus. Não, ele não diz. Por que João faz isso? Porque João está sendo cuidadosíssimo para que você não comece a ler aquilo que ele está escrevendo com uma pré-concepção a respeito de quem é Jesus. Se ele diz aqui, eu vou escrever sobre Jesus, talvez o leitor dele já ia dizer, já conheço Jesus. Mas João está querendo dizer que é mais do que um nome. É mais do que um nome. E ele usa essa expressão que para nós soa de maneira esquisita, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e estava com Deus. Se você é um cristão faz tempo, você é um rato de igreja, você sabe que no grego, essa palavra é logos. Logos é a palavra que João usa. Para quem é grego, logos significa razão, significa a origem de todas as coisas, significa da onde tudo surgiu, da onde tudo veio. No princípio era a razão, no princípio era aquilo de onde tudo surgiu. É o que João está dizendo. Agora, curiosamente, João mata 2 coelhos com uma paulada, e essa mesma expressão, a palavra, para os judeus, era usado como uma referência ao próprio Deus. João está sendo muito espertão aqui, porque ele está ensinando para judeus e para não judeus que esse personagem estava lá no começo, desde a eternidade, desde antes de tudo existir, presente em tudo aquilo que aconteceu desde então. Como é que a gente sabe que João está se referindo a Jesus nessa parte? Porque o resto do seu evangelho, o resto da biografia vai dizer isso e vai comprovar isso. E se você quer ter essa certeza, volte para casa e leia João. E eu até te convido a, ao longo dessa série, ler João. Se possível, mais de uma vez, para entender o que João está dizendo a respeito de quem é Jesus. A gente não vai ler o livro inteiro hoje. Mas João mostra isso, que essa palavra
é Jesus. E se você for um pouquinho adiante no capítulo, você vai ler assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Em outra biografia de Jesus, escrita por Mateus, ele vai dizer que Jesus seria conhecido, na profecia do seu nascimento, Jesus seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é aquele que veio para... É Deus que se faz presente no nosso meio, que se torna carne e vive entre nós. João está usando palavras muito cuidadosas para apresentar um Jesus sem reduzir ele àquilo que ele não é. Se a gente volta para o nosso texto base, eu queria salientar com vocês, a gente podia ver muita coisa aqui, mas a gente vai ficar em 2 pontos específicos. O primeiro deles é que João diz que Jesus, a palavra, é Deus. A segunda coisa é que Jesus é vida. E eu queria me aprofundar nisso um pouco com vocês hoje. De novo, isso daqui é só um recorte de quem Jesus é, mas que esse recorte seja o ponto de partida para uma construção maior e a tua compreensão de quem Jesus verdadeiramente é. Jesus é Deus. O texto que João escreveu diz que Jesus é eterno, Jesus não foi criado, Jesus é antes de tudo ser, e Jesus é o meio pelo qual tudo passou a existir. Que Jesus é Deus. A teologia vai falar de que Jesus é a mesma substância, o mesmo ser, existindo com Deus desde o princípio dos tempos. E Jesus não foi um mero homem, apesar de ser Deus revelado no mundo de maneira plenamente humana. Só João fala isso? Não é só João que fala isso. Veja só, lá para frente na Bíblia, em Colossenses, Paulo vai dizer quase a mesma coisa. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas dele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Não tem como ser mais claro do que isso. João está dizendo Jesus é Deus, Paulo está dizendo Jesus é Deus, e Paulo ainda vai mais longe lá em Filipenses, quando ele diz que Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, aqui ele está afirmando mais uma vez, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, a Bíblia está nos mostrando que Jesus não é um enviado, não é um profeta. A Bíblia está nos mostrando que Jesus é Deus, que entra no meio daquilo que está acontecendo no mundo. Não sei se você já teve experiência, se você trabalhou em alguma empresa alguma vez, em que tinha essa repartição grande, todo mundo trabalhando, de repente vem o chefe da repartição. E daí todo mundo respeita e tal. Mas de repente aparece lá o dono da empresa. E você tem uma outra percepção a respeito do que ele vai falar e a respeito de quem ele é. E você vai ser mais cuidadoso. Sabe, a gente tem a impressão de que Jesus é um bom mestre, mas se a gente só trata ele como um mestre que ensina e não percebe que ele é Deus entrando na história, o ensino desse mestre vai ser só o ensino de um professorzinho. E a gente não vai entendê-lo como Deus real. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, eis aqui esse diagrama que faz tempo que a gente não passa aqui. E talvez você que vem aqui no Ático há mais tempo esteja até com saudade.
Essa é uma maneira didática de a gente entender a grande história contada nas Escrituras. E essa grande história conta que Deus no início criou todas as coisas de maneira boa e perfeita. O ser humano era bom e perfeito. E não existia maldade, e não existia crise no mundo. E não existia caos. Mas algo trágico aconteceu e o ser humano voluntariamente se desligou do Deus que sustém todas as coisas. E aí as coisas começaram a dar errado. E aí começou a surgir tudo aquilo que existe de mal. Aí começou a surgir doença, e morte, e dor, e sofrimento, e dificuldades nos relacionamentos, e crise política, e crise econômica. Isso tudo não é resultado do plano de Deus. Deus não planejou isso. Isso é resultado da queda. Isso é resultado da separação do homem com Deus. Mas Deus não nos deixa à mercê dessa catástrofe. Ele desenvolve um plano, ele cria um povo, para que dentro desse povo, ele possa vir para esse mundo e se fazer presente, habitando aqui, conosco. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a isso, inúmeras profecias. E Jesus vem e se insere na história. O Jesus que está antes do começo, antes dessa primeira setinha para baixo, Jesus já existia, mas ele vem para dentro e se insere no meio da história para resolver o problema. E para nos dar uma nova possibilidade de vida. A gente aqui hoje vive nesse momento da história em que Jesus envia o seu povo, a igreja, para falar, esse último símbolo, da nova criação, de quando todas as coisas forem boas e perfeitas novamente. Enquanto a gente está nesse processo, a gente ainda está sofrendo consequências da desconexão, mas a gente já vive numa nova realidade proposta por Jesus. Agora, se Jesus é Deus, que se faz presente no nosso meio, o que muda? O que muda para mim e para você? Se Jesus é Deus, e aqui esse se não é um se condicional, tipo, não tenho certeza se Jesus é Deus. Não, é um se tipo, a partir do momento que nós sabemos que Jesus é Deus, o que muda para nós? E aqui está um primeiro ponto que eu queria deixar de reflexão para você. Se Jesus é Deus, então você não é. Se Jesus é Deus, então a realidade em volta de mim não é. Então não sou eu que defino aquilo que acontece com a minha vida. Se Jesus é Deus, então não sou eu que digo se a coisa está boa ou se está ruim. Se Jesus é Deus, não sou eu que digo quem eu sou. Quando Jesus vem para se relacionar com você, ele coloca em equilíbrio aquilo que está desequilibrado, porque ele vai chegar para aqueles que são orgulhosos, que se acham os maiorais, e Jesus vai dizer: cara, a gente vai ter que quebrar um pouquinho isso daí, porque você não é tudo isso. Mas Jesus vai chegar para aqueles que estão quebrados, que não tem nada a oferecer nessa vida. E Jesus vai dizer: você é amado, você é criado em amor e você tem um propósito. Não é o seu sentimento que te governa, é Jesus. Se Jesus é Deus, você não é. Significa que cada escolha, cada palavra que você profere, cada pensamento está sob a autoridade de Jesus, ou deve estar sob a autoridade de Jesus. Como é que você ouve isso? Isso te assusta? Isso te consola? Isso te corrige de alguma maneira? Isso te ampara? Eu dizer para você que se Jesus é Deus, você não é, pode ser assim, poxa, é verdade. Eu já sabia disso, mas mesmo assim me choca. Porque talvez eu não esteja percebendo que eu tento achar outros deuses e eu tento governar a minha vida. Mas existe uma liberdade muito grande em a gente compreender que Jesus é Deus e nós não somos. E a realidade ao nosso redor não é. E o nosso dinheiro não é. E os nossos relacionamentos não são Deus. E a pressa e os movimentos políticos, isso não é Deus.
Jesus é Deus. Existe uma tranquilidade que se desenvolve no coração da gente quando nós percebemos que o Deus que ama, o Deus que criou tudo, entrou na história porque nos ama e nos encontra. Queridos, a partir disso, impiedosamente coloque outros ídolos nos seus lugares. Coloque a sua carreira, coloque o seu dinheiro, coloque o seu celular no lugar que lhes cabe na história. Eles não governam a sua vida. E se há outros ídolos que estão vindo na sua cabeça agora, que o Espírito Santo fale com você. Que você saiba colocá-los em seu lugar. E você faz isso não pela tua força de quem vai lá e vai dizer assim, não, agora esse ídolo eu vou deixar de lado. Não, você se coloca outros ídolos nos seus lugares quando você reconhece que Jesus é Deus e se submete a Ele. Jesus não era só um mestre que ensina coisas legais, mas Jesus é o próprio Deus, é o mestre que rege o universo inteiro. E a esse Deus a gente conhece, adora, se entrega e obedece. Conhece um Deus relacional. A gente conhece porque Ele é um Deus que vem na nossa direção e Ele quer se revelar para nós. A gente adora porque a gente não pode ficar indiferente. A gente entrega porque não tem opção. Ou eu entrego para Deus, ou eu não entendi quem Jesus é, ou eu não entendi qual que é o meu papel nesse mundo. E por fim eu obedeço, não como uma criança relutante, birrenta, que diz, tá bom, eu vou fazer a tua vontade. Não, eu obedeço em paz e em tranquilidade, com alegria. Se eu conheci, se eu dedico tempo em adoração, se eu entrego, eu consigo obedecer a Jesus que é Deus. Em segundo lugar, Jesus é vida. No versículo 4 do texto que a gente leu, João está dizendo assim, que em Jesus estava a vida. De novo, João está tratando aqui de uma sociedade que está num crescimento filosófico imenso, e ele não está falando aqui da vida como algo que Jesus distribui, tipo você jogando um joguinho de videogame e você caiu no fosso e agora você precisa de mais vida e tem que comer mais maçãzinha para conseguir mais vida. Não é esse tipo de vida que João está falando. João está falando de uma vida que supera aquela nossa compreensão de vida. A palavra que João usa aqui é Zoe. Zoe é essa vida espiritual, eterna e plenamente satisfatória. E talvez você não compreenda Zoe, então eu quero colocar ela em perspectiva para você. As três palavras, ou das várias palavras que os gregos tinham para definir vida, essas três aqui elas se destacam nos relatos bíblicos. Bios quer dizer nossa vida física, biológica e material, o nosso corpo, a nossa necessidade de comer, o nosso trabalho, isso é bios. E Jesus vai falar de bios quando Jesus está contando a parábola do semeador. Jesus fala que tem sementes que caem no meio dos espinhos, e a preocupação, os cuidados da bios sufocaram as sementes que então não puderam brotar. Jesus também vai usar a palavra psique, ele vai falar disso, a psique é a vida interior, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e Jesus vai falar de psique quando ele diz assim, aquele que perder a sua vida, a sua psique, por amor a mim, vai encontrá-la. Mas Zoe é diferente. Zoe significa vida eterna, plena e divina, que engloba todo o resto. Jesus vai falar de Zoe quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a Zoe. Você não tem como conhecer a Deus se não for por mim. E talvez para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu tentei fazer um infográfico aqui. Talvez você entenda que a sua bios, se você é como eu sempre entendi assim, eu tenho a minha bios e lá dentro de mim eu tenho minha alma e meus sentimentos, e lá dentro do meu coração eu tenho uma chamazinha como uma vela, que é a minha vida eterna, que nunca vai se apagar. A palavra de Deus está ensinando uma coisa diferente.
a bios é de fato a nossa preocupação com a vida, mas a psique vai além do que a nossa bios alcança. O nosso pensamento e o nosso sentimento vão além do nosso corpo. E a vida que Jesus propõe, a vida que é contida em Jesus, ela é um pouco maior que isso. Eu não consigo viver de verdade sem Zoe. E presta atenção aqui, querido, tem gente que está vivendo bios e está vivendo psique, mas se sente morto. Morto por quê? Porque não vive Zoe. Porque a vida de Jesus ainda não o encontrou. Dá para viver só bios e psique, mas essa não é a proposta de Jesus para o ser humano, não é a proposta lá inicial. Quando Deus criou o ser humano, não era essa a proposta é uma vida plena. Você pode estar vivendo, mas não estar vivo. Se você não vive a vida que há em Jesus. Mas e daí? O que isso muda? Na prática, como isso te impacta? Se Jesus é vida, tudo fora dele é morte. Você já considerou isso? Tem tanta coisa nesse mundo que a gente procura para tentar nos tornar mais vivos. E tudo aquilo que a gente consegue descobrir é mais morte. E você vai ser uma pessoa mais ativa, vai tentar buscar sucesso, mas isso não vai te fazer se sentir mais vivo. Jesus não veio só para te dar uma vida melhor. Ele veio para ser a tua vida. E se aquilo que você busca viver não é em Jesus, então é morte disfarçada de alívio. Se a vida que você busca não é em Jesus, é uma morte disfarçada de alívio. Você pode ter uma certa sensação ali, mas acabou. Não é isso, e não é esse o plano de Jesus. Não é o plano de Deus. Se Jesus é vida, o meu jeito de viver não é. Eu preciso aprender com ele. E aqui existe algo importante. Jesus não é um mero exemplo. Jesus não é só um modelo a ser copiado. Mas Jesus é a totalidade do que significa ser humano. Como é que é o ser humano que Deus planejou lá na criação? É Jesus. Qual que é o ser humano que Deus quer desenvolver em mim e em você? É Jesus. É esse tipo de vida. Sabe, Jesus veio e ele entregou completamente a bios e a psique dele para a gente poder experimentar a Zoe, que só ele pode oferecer. Diante disso, do fato que Jesus é Deus e Jesus é vida, tem uma pergunta. Quem somos nós? Sabe, a gente não é chamado para ser só um espectador desse Jesus, para ser só um fã, que está lá na entrada triunfal, acenando, jogando raminho, e dizendo, Jesus é o cara. Esse não é o convite de Jesus para nós. Na história da entrada triunfal, os discípulos também estavam com Jesus lá, mas uma semana depois, os discípulos não estavam na multidão que gritava para ser crucificado. Por quê? Qual que é a diferença? Os discípulos, eles caminharam com o Cristo e eles entenderam quem Jesus é. Eles não tinham um Jesus frágil construído na sua concepção, e enquanto eles caminhavam, eles conheciam, eles adoravam, eles se entregavam e obedeciam. Sabe, muitas vezes a gente deseja aquilo que Jesus oferece, mas a gente quer ser só um fã, que olha de longe. A gente vê ele só como um mestre e um exemplo, mas não como um Deus e como a própria vida. Eu queria tentar fazer você entender isso da seguinte maneira. Talvez você já tenha visto aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã para correr. E você olha e diz assim, eu queria ser que nem aquela pessoa, eu queria ter essa disposição. Acho que eu vou começar segunda-feira. Ou você quer se tornar como aquelas pessoas que
sabem muito sobre livros e conseguem, assim, perambular por diferentes gêneros e dar a sua ideia sobre diferentes escritos. E aí você diz assim, eu queria ser que nem aquela pessoa, eu queria também entender de livros assim, dessa maneira. Ou você é um músico que olha, e isso agora tem totalmente a ver com a minha área, né? Geralmente eu estou do lado de lá, assim, né? Um músico que vai olhar assim e dizer, puxa vida, aquele cara toca demais, eu queria tocar que nem ele. Mas o que envolve você correr daquela maneira? O que envolve você conhecer literatura daquela maneira? O que envolve você tocar da maneira como um músico muito bom toca? Envolve mais do que você desejar e envolve mais do que você assistir videoaula no YouTube. Isso envolve uma vida dedicada e integralmente entregue para aquilo. O cara que vai correr às 5 horas da manhã, ele não só coloca o despertador. Ele tem um jeito diferente de dormir na noite anterior. E ele tem um jeito diferente de jantar na noite anterior. E ele vai almoçar diferente depois da corrida dele. E ele vai se dedicar a isso. É um estilo de vida. A pessoa que conhece de literatura, ela gasta muito tempo lendo e conhecendo. Quando eu era um pirralho um pouco mais novo e eu tinha tempo, não tinha preocupações na vida, tipo ter que me sustentar, ter uma família, ter filho para criar, eu gostava de passar umas 2, 3 horas por dia tocando. Isso ficou lá atrás. Era um estilo de vida. E quando eu abandonei esse estilo de vida, o meu jeito de tocar mudou. Jesus não está oferecendo para você algo que você pode receber e pegar. Jesus está te convidando para um estilo de vida. Às vezes a gente quer o que Jesus oferece, mas a gente não quer o estilo de vida de um discípulo de Jesus que conhece, adora, se entrega e obedece. No começo do nosso discipulado de Jesus, a gente precisa compreender Jesus como Deus e vida para que eu possa segui-lo. Caminhando para o final, eu queria ler esse outro texto bíblico, em que Jesus está com os seus discípulos e ele diz assim, ele pergunta, quem que o povo diz que eu sou? Eles respondem, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas. Perceba aqui, eles estão mencionando que tem um monte de recortes de Jesus no que os outros dizem. E aí Jesus pergunta para os discípulos que caminham para ele, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é fundamental para entender Jesus. Jesus é Deus. Jesus é vida. Eu queria te desafiar hoje a caminhar com Jesus para conhecê-lo dessa maneira, sendo submisso a Ele. Se Jesus é Deus, você não é. E nada mais é. Se Jesus é vida, o resto é morte. C.S. Lewis diz que se Jesus é quem diz ser, Deus em forma humana, ou eu posso acrescentar aqui, a própria vida, então você não pode simplesmente gostar dele. Ou você o odeia, ou você se curva diante dele. Você não tem opção, querido. A gente não tem opção. Ou a gente vai dizer, cara, eu não consigo aceitar isso, e eu vou deixar de lado. Não dá. Ou se você quer conhecer Jesus, você tem que reconhecer quem ele realmente é e se curvar diante dele. O que você pode levar para casa? Em primeiro lugar, eu queria te propor uma prática ao longo dessa série de mensagens. Acorde cada dia de manhã trazendo a consciência que Jesus é Deus e Jesus é vida. E deixe isso ir transformando sua maneira de pensar. Faça um post-it, coloque no espelho do seu banheiro, coloque dentro do carro, coloque na geladeira. Mas para que você consiga gastar alguns minutos do dia pensando no impacto, não só nessa afirmação, mas no impacto dela. Jesus é Deus. Eu não sou, e o resto também não é. Jesus é vida, o resto é morte.
Coloque isso daqui de maneira que você consiga ver e ser moldado ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Em segundo lugar, testifique, fale para esse mundo que Jesus é o Cristo por ser um discípulo que o acompanha passo a passo, por ser alguém que está ali junto com ele. Isso é a vida de Jesus gerando vida em você e a partir de você. Não seja alguém que confessa Cristo e fala dele porque você vem na igreja só. Mas fale de Jesus por ser um discípulo que acompanha ele passo a passo. E por último, siga o caminho do conhecer, adorar, entregar e obedecer. Isso coloca as coisas no lugar. Há bagunças na sua vida? Há coisa que precisa ser ajustado? Tem coisa fora de ordem? Procure conhecer Jesus. Procure adorar Ele. Mesmo não conhecendo Ele plenamente, procure entregar tudo aquilo que você tem. Tudo o quê? Tudo. Tudo. E obedecer aquilo que Ele mostra para você. Vamos orar? Senhor Deus, por favor, nos ajuda a Te conhecer. Nos ajuda a Te adorar. Nos ajuda a entregar quem nós somos. E nos ajuda a Te obedecer. Senhor, a gente não quer ter um Jesus construído à nossa imagem ou à nossa imaginação e expectativa. Mas a gente quer ter a Tua realidade na nossa vida. A gente quer ter a Tua vida em nossa vida. Nos ajuda a reconhecer aquilo que nós precisamos para entendermos quem Tu realmente és, Senhor. Não nos deixa ficar indiferentes à Tua pessoa, Jesus. Mas nos leva ao Teu estilo de vida, a Te acompanhar, a andar contigo. E desfaz em nós, Pai, qualquer outra coisa que não venha de Ti. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém.